atletas do boxe, temos atletas do MMA e temos atletas do kickboxer. Do kickboxer é Ricardo Serravalho, todos já conhecem, além de grande atleta e artista marcial, é também um grande nadador, vai fazer em breve aí a travessia, não é isso? Fale um pouco aí da sua travessia. Salvador, Morro de São Paulo. E aí vamos estar marcando em breve uma nova matéria, viu, para falar desse assunto, mas hoje aqui o assunto é a polêmica de Anderson Silva. Também estamos aqui com o lutador de boxe, Vitor Freitas. Vitor, muito obrigado por você estar aqui no Sexta do Esporte, viu, meu amigo? Obrigado pelo convite. E também estamos aqui com o lutador de MMA, Hugo Viana, conhecido por Wolverine. Wolverine, muito obrigado por você estar aqui no Sexta do Esporte. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, vocês acompanharam o primeiro bloco, tem diversas polêmicas, né? A questão de investimento, a questão de técnica, a questão do tempo, enfim. Eu quero saber de vocês. Vocês, como artistas marciais, como especialistas, e aí antes de nós terminarmos, eu quero conhecer um pouquinho de vocês, quero que vocês falem um pouquinho da vida de vocês como atleta, mas é importante, qual é a visão de vocês nesse aspecto? Então eu quero começar aqui com o MMA, até porque o Anderson Silva estava no MMA, foi pego no doping. Você acha que Anderson Silva, essa mudança para o taekwondo, repentino talvez, para ele iniciar esse treinamento, para ele tentar realmente uma vaga, você acha possível? Bem, eu acho que existe um desafio muito grande a ser vencido, né? Tem a questão da idade, geralmente a gente sabe que os esportes amadores, a idade é curta, aos 20 anos é o auge do atleta, ele já está nos 40, né? Então ele tem esse empecilho. Além disso, também tem a adaptação do corpo dele à modalidade. Claro que é um atleta de altíssimo rendimento, né, no MMA, tem uma bagagem do taekwondo, mas eu acho que o processo de adaptação a isso pode ser um desafio meio complicado aí para ele superar. Além da parte burocrática aí de entrar na seletiva e disputar, né, que já é um outro desafio que já não compete a ele, mas sim a organização vai colocar ele. Você é um atleta de MMA. Com certeza você fez outras artes marciais antes para ter iniciado o MMA. Você acha que se fosse você, essa adaptação seria possível, seria viável? Ou talvez você acha que realmente é uma questão mais de marketing mesmo e uma possibilidade dele poder fazer um sonho que é estar nas Olimpíadas? Bem, eu já fui atleta de taekwondo, né? Eu peguei já uma geração um pouco mais à frente da do Anderson. Eu lutei taekwondo, eu comecei novo, com 12 anos, né? Peguei aí a década de 90, uns 2 anos da década de 90 e depois segui de 2000 a 2005 treinando taekwondo e ele veio se modificando ao longo desses anos, né? Mudança de regras e tudo mais. Então o estilo veio se transformando. Então talvez quem vem de um estilo muito antigo como o Anderson vai conhecer um estilo muito diferente agora na atualidade. Eu acho que isso pode ser um desafio a mais, além dos que ele já tem, para ele poder tentar resolver, né? E hoje o estilo, já como ele é muito dinâmico, ele também tem um quê de condicionamento físico e de genética dentro desse quesito. Apesar de ele ser longilíneo, isso favorecer ele na categoria pesado, né? Mas eu acho que ainda é um grande desafio para ele. Para eu que já fui taekwondista, poderia voltar com o maior prazer do mundo, mas mesmo assim enfrentaria muitas dificuldades, desde coisas simples como alongamento, que praticamente tem que ter abertura zero no ângulo de 180 graus dos dois lados. Então assim, tem vários quesitos que tem que ser preenchidos para poder realmente estar nas cabeças do taekwondo. Vitor Freitas, você é um grande atleta de boxe, né? Hoje é conhecido e tem uma história fantástica aí, né? 9 lutas, 9 vitórias. O Minotouro também, ele é um atleta de boxe fantástico e que hoje está no MMA. Se Minotouro pôde estar no boxe, né? E também no MMA, você acha que Anderson Silva tem essa também condição? Rapaz, creio que sim, né? Nunca é tarde pra gente ter um novo recomeço, né? Pelas condições que ele já teve, pelo reconhecimento que ele tem, como ele já praticou esse esporte que é o taekwondo, que o MMA exige muito chão, perna, braço, é uma luta tudo junto. Então se
Se ele tem aquele reconhecimento, eu creio que sim, que dá pra ele voltar assim pra essa área de taekwondo, dá pra ele lutar, entendeu? Até porque não ando acompanhando muito taekwondo, não entendo um pouco sobre isso, mas pelo que eu vejo o povo falando de ele, a possibilidade de ele voltar, pela experiência dele, no mesmo dia que eu fiquei sabendo, eu entrei na internet, pesquisei até um pouco sobre essa área e vi que ele tem um bom estilo. E sei que pela vitória que ele já trouxe para nós, eu acho que será a última ideia que ele está fazendo. Ricardo Serravalli, né? Você já foi diversas vezes campeão em kickboxer, né? Sabe exatamente toda a dificuldade de se treinar um estilo, de se treinar e de se progredir no esporte. Você acha que Anderson Silva, como muitos dizem, vai passar vergonha por lutar o taekwondo, por ele não ter talvez esse treinamento mais tradicional? Bem, primeiramente, boa noite, Átila, boa noite aos convidados, boa noite ao público. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar participando do programa com você, Átila. Veja só, existem diversos aspectos a ser analisados em relação a essa questão do Anderson Silva participar de uma Olimpíada. Existem hipóteses do porquê ele estaria fazendo isso e existem fatos. O fato é que qualquer atleta gostaria de participar de uma Olimpíada, seja em que for, seja até em atirar dardo, né, ou qualquer outro esporte. Eu acredito que qualquer um de nós tivesse a oportunidade, mesmo fora das nossas artes marciais de origem, tivesse a oportunidade de participar de um esporte, participar da Olimpíada, nós iríamos querer. E a gente não pode julgar o Anderson por ele querer participar de uma Olimpíada. Eu acho que é o desejo e o esporte é democrático, né? Eu acredito que se você tem condições técnicas de estar participando de uma seleção, seja de que esporte for, você tem todo o direito a disputar uma seletiva de igual para igual com todas as pessoas e caso você, né, tenha demonstrado técnica suficiente, tenha ganho a seletiva para participar. Eu não vejo problema algum, até porque é uma arte marcial que Anderson já praticou e que é formado. Agora vem a outra questão, a questão do esporte. O esporte taekwondo ganha com isso? Ganha muito. Como o Jorge falou no bloco anterior, foi um strike para o taekwondo, porque eleva mais ainda o nome que o taekwondo já tem, inclusive, mas elevou mais ainda, tanto que a gente está aqui no programa hoje discutindo taekwondo. Né? E tem outro aspecto, o aspecto dos atletas que estão concorrendo diretamente com Anderson Silva. É justo para esses atletas que estão treinando, participando de seletivas há muito e muito tempo, disputar com o Anderson Silva? Será que os olhos dos árbitros vão ser os mesmos olhos? Anderson Silva estando ali em cima do ringue, então esse também é um outro aspecto. Houve mudanças de regras para que Anderson Silva entrasse nessas seletivas? Há de se estudar. Eu não sou da área, né? Eu, conversando com algumas pessoas, eles me falaram que houve algumas mudanças nas regras para ele entrar, então há de se ver todo esse aspecto. Mas eu acho que ele, como qualquer um de nós aqui, temos direito a participar de uma seletiva. Se formos federados, como o próprio Hugo Wolverini falou aqui em off, se nós formos federados, fomos filiados a uma federação, fomos tudo direitinho, temos plenas condições de participar de qualquer seletiva, de qualquer esporte. Né? Ok. Wolverini, posso ficar te chamando de Wolverini? Pode, fica à vontade. Wolverini, me fale um pouco de você, no sentido como atleta, resultado. Eu sei que você é daqui, mas está em São Paulo, né? E o objetivo agora é você falar um pouco de você para que as pessoas conheçam você e depois você emitir uma opinião clara. Anderson Silva vai se sagrar vencedor nessa opção ou não? Mas para isso eu quero saber quem é Hugo Viana, Wolverini. Muito bem. Meu primeiro contato com a arte marcial, Hugo Wolverini Viana, o atleta, né? Meu primeiro contato foi com 12 anos com taekwondo. Comecei fazendo no prédio de casa e e logo depois fui treinar com o mestre Eli, que era aqui na Paulo VI, aqui em Salvador. Fiz
aproximadamente uns 7 meses de taekwondo com ele, foi o meu primeiro contato com a arte marcial. Logo dali migrei para o jiu-jitsu quando deu o boom no jiu-jitsu lá para 94, 95, quando o Rickson Gracie desafiou o Mike Tyson. Aí saiu em jornais, começou a ser divulgado e as fitas do Ultimate começaram a aparecer nas locadoras. Dali o jiu-jitsu se difundiu e ali eu comecei a fazer um treino com o Newton Ferreira, na época da antiga Sport Fitness, no ponto 7. Ali eu fiz um ano e pouco de jiu-jitsu, foi meu segundo contato com a arte marcial. Logo depois fiz capoeira aqui também com o mestre cabeludo do Porto da Barra, fiz também mais ou menos um ano de capoeira e dali fui para São Paulo, né? Mas o amor pelo taekwondo sempre ficou comigo. Então, mais ou menos terceiro ano colegial foi quando eu dei início mesmo ao taekwondo de forma séria e pratiquei o taekwondo durante uns 5 anos lá em Santo André com o mestre Marcelo e o mestre Everaldo. Tive a oportunidade também de treinar com o mestre Negrão, que um dia foi o técnico da seleção brasileira, e ali pude acompanhar um pouco da evolução do taekwondo. E o taekwondo me encantou muito. Eu também tinha um sonho olímpico, como o Ricardo falou, aquele sonho, mas já tinha 20 e poucos anos, já estava vendo um monte de menino faixa preta com 16, 18 anos vindo voando, e eu já não tinha muita idade, mas já via aí também o biotipo, eu não sabia tirar peso também para lutar, eu sempre fui muito baixinho. E o taekwondo, quando começou a mudar regras, antes era 1 ponto chute na cabeça e 1 ponto no tórax, depois subiu para 2 pontos na cabeça e 1 no tórax, depois subiu para 3 e hoje é 4 pontos na cabeça. Eu com minha perna curta, parecia que ela ficava cada vez mais curta para poder ganhar uma luta, então acabei abandonando e decidi outro esporte, né? Ainda tinha aquele desafio dentro do meu coração que eu tinha que lutar, eu sentia que eu tinha que ser desafiado por isso. Fui pro Muay Thai, comecei a gostar do Muay Thai, eu sempre fui meio grosso na academia, eu tinha um estilo meio ITF, né? Então para adaptar o WTF, que era de muita pontuação, era difícil. O Muay Thai me ajudou muito, eu comecei a ver que outras armas eu podia usar de forma mais livre. Foi quando eu decidi cair de cabeça, fiz fisioterapia e tentava conciliar a arte marcial com os estudos. Isso é muito difícil, mas isso vale a pena, é promissor para a formação do ser, isso foi maravilhoso para mim e hoje me ajuda inclusive na minha arte marcial. Mas aí decidi abandonar tudo, completei minha faculdade, me formei, mas aí decidi dedicar a arte marcial, foi quando eu vim para cá, para Salvador, né, de dedicar para valer. Aqui eu tenho família também, a parte de meu pai toda daqui. Então aqui eu estava em família e fui em busca da arte marcial. Foi quando eu conheci um tatame que o pessoal falava que era a Academia do Minotauro. Quando na verdade em essência não era, era ali o ponto do açaí, ali na Pituba, né, que Minotauro começou dando aula ali, o Anderson já deu aquele tatame, e os irmãos Almeida, que era o Márcio Almeida e o Fernando Almeida, eles representavam a Brasília Top Team aqui em Salvador. Né? E aí a grande guerra era a BTT com Edson Carvalho, era aquela coisa toda, Edson Carvalho, maior equipe daqui de Salvador. Foi quando eu conheci os meninos nessa época. Já com o Minotauro, segui os passos de Dória, né? Teve Dória como o seu mentor na parte de trocação, né? Já como ele tinha um jiu-jitsu excepcional, nós garotos fomos atrás do Minotauro. Foi o Fernando e o Márcio Almeida, eles já estavam lutando e entraram no MMA antes de mim. Então eu fui seguindo os passos deles, né? Porque eu já via que eles estavam interessados no MMA, e eu já estava fazendo também um pouco da modalidade de jiu-jitsu com eles, retomando o que eu aprendi um pouco na infância, né? Comecei a ser graduado pelos irmãos Almeida. E eles me apresentaram ao mestre Dória, foi quem realmente lapidou as minhas mãos também, né? Junto com outros mestres que também na Academia Champion tinha. E a Adriana foi a minha madrinha, que foi ela, na verdade, que me introduziu ali à academia, né? A Adriana hoje que é a medalhista de bronze no boxe, né? E nós tivemos uma amizade muito grande. Ela me ajudava me ensinando a parte de boxe, e era ela, na verdade, quem dava aula no ponto do açaí, junto com os meninos. E eu atendia ela, que ela tinha algumas dores na coluna. O boxe é uma postura só, ou você é destro ou você é canhoto, né? Eu vinha do taekwondo, tinha as duas bases, então o trabalho do corpo é diferente, né? O lutador de boxe, ele tem tendências a ter mais problemas em determinados lados, porque ele usa apenas uma lateralidade do corpo. Aí eu ajudava bastante ela nesse sentido. E resultado? Resultado, o TUF apareceu, né? O UFC começou a dominar o mundo, deu o boom do MMA, numa época que eu já estava sonhando com o MMA, então começou a casar essas coisas. E aí a Estrela Cadente passou, claro, eu tive que fazer minha forcinha, me registrei no TUF pela internet. E aí fui chamado para a seletiva do TUF, passei no TUF, né, e já tinha 5 lutas aqui, eu lutava nos eventos daqui, lutei Demofight, WFE, os eventos que tinham aqui na época, né, estava com 5 lutas invicto, e aí foi a minha grande chance de participar de um TUF. Graças a Deus passei no TUF, né, o pessoal gostou da minha luta, perdi a semifinal para o Ronnie Jason,
né? Mas mesmo assim o UFC me chamou para a luta da final, aí eu ganhei a minha luta para o John Macapá, aí depois eu fiz uma trajetória internacional até agora, né? Lutei em Las Vegas, já lutei em São Francisco, tive boas vitórias, perdi pro campeão, que é o TD de Lachó, hoje na minha categoria, 61 quilos, que é a que eu luto hoje, né? Comecei no 66, né? Dentro do TUF, né? Saí do TUF lutando no 66 também, mas depois eu baixei também pela minha estatura, né? Hoje com o avanço do esporte, os atletas estão conseguindo mais tecnologia para tirar peso, aí eu aproveitei entrar nessa onda também. Aqui eu tenho excelentes profissionais aqui na Bahia, o Leonardo Chamus, que é um grande preparador físico aqui, me ajudou muito nessa queda, né? E o mestre Dória e todos os outros amigos, e estamos nessa trajetória até hoje, nessa Hugo, batalha. Vamos marcar uma nova entrevista, porque a sua vida aí tem muita coisa para contar. Nosso tempo hoje é curto e aí a gente vai. Mas estamos aqui também com o Vitor. Vitor, fala aí um pouquinho aí. Você lutou 9 vezes e 9 vitórias. Cara, você ainda não viu a derrota. Graças a Deus não. Isso foi no profissional, né? No amador eu fiz quase 80 lutas no amador também. Comecei a treinar boxe com 8 anos de idade. Comecei a lutar com 9. Minha primeira luta foi na Esporte Total, na Balbenil, contra um gordo. Minha primeira derrota, minha primeira derrota. Eu na época pesava 46 quilos. Eu lutei com um gordo de quase 100. O cara me deu um cruzado na cabeça que eu rodei o ringue todo. 9 anos de idade. Aí daí pra cá comecei a treinar e tal. Aí quando eu sofri essa derrota logo no começo, eu achava que não dava pro boxe, né? Aí comecei treinando, aí pedi a revanche pro gordo, ganhei pra ele. Ele pediu a revanche, eu ganhei pra ele de novo. O primo dele pediu pra lutar comigo, eu ganhei pro primo dele. Aí fui crescendo aqui na Bahia, antes de ir pro brasileiro. Fui 6 vezes campeão baiano. Aí fui pro brasileiro em Cuiabá com 13 para 14 anos de idade. Fiz 4 lutas, 4 nocaute. Melhor luta, nocaute primeiro round, mais rápido, com 13 segundos. Fui campeão. E vim pra Salvador. Quando chegando em Salvador, recebi a proposta pela seleção para representar o Brasil no interior. Fui para a seleção com 14 anos de idade e fiquei na seleção 3 anos e meio como amador. Viajei muito, viajei para o Mundial, fui para o Pan-Americano, fui campeão cinturão de ouro no Equador e diversas viagens. Aí quando caí em uma férias, vim para a Bahia para passar as férias com a família e meu empresário atual hoje dos Estados Unidos, que é Arthur Pelulo, foi o mesmo empresário que é Milton Popó, me fez o convite de passar profissional. E aí a gente conversou, entrei em acordo com o meu tio Popó e meu tio Cláudio. Meu tio Popó, que todo mundo sabe que é 4 vezes campeão do mundo, internamente conhecido, me fez a proposta de eu passar profissional. Eu aceitei. Na época eu estava com 19 anos de idade, mais ou menos. Aí comecei a treinar com ele e tal. Minha primeira luta com profissional foi em Las Vegas, Nevada. Aquela pressão na cabeça de que é sobrinho de Popó, de que eu tenho que ganhar aquela luta, nervoso. Fui lá, ganhei primeiro round, nocaute. Aí vim pra Salvador Alegre demais e tô aí, profissional, 9 lutas, 5 por nocaute, 4 por ponto. Vitor, vamos precisar também marcar um dia aqui, claro, porque claro. Hoje aqui tem muita coisa. Só tem as feras e com E continuando com os feras, Ricardo Serra Vale. Ricardo, eu não quero falar das outras modalidades não, porque, meu amigo, você é um atleta que eu não sei nem classificar quantas modalidades, mas vamos falar aqui de luta em ringue. Eu sei que você tem alguns cinturões, nosso tempo também, vamos marcar um momento aqui pra gente falar das suas lutas, né? Mas assim, fale um pouquinho do lutador Ricardo Serra Vale. Só um parênteses, foi aluno desse grande mestre também, faltou esse detalhe também. Quando eu voltei, não pode faltar. Quando eu voltei pra cá em 2006, tive a honra de ter esse rapaz aqui, esse grande professor aí. Trabalhei meses com ele aí, foi um bom mestre, foi muito bom. Sempre um prazer. Com certeza. Né? E foi uma felicidade quando eu vi ele, né, no TUF e depois lutando no UFC6, ele já treinou comigo. É verdade. Então vamos lá. Artes marciais eu comecei com 11 anos de idade no Rapiquino. Professor Lenildo César, Academia da Ladeira. Fui até a 2ª faixa. Logo depois eu conheci o Full Contact com um vizinho meu de prédio, Antônio Carlos, que depois virou até meu compadre. Um abraço, Antônio. Com o Tony eu fui até a faixa verde. E aí depois eu comecei a trilhar meus próprios caminhos. Tony parou de dar aula. E eu fui procurando outras academias, outros professores, fui conhecendo outros estilos também, né, de kickboxing inclusive. Fui para São Paulo, morei lá um tempo, me graduei também em São Paulo, como faixa preta em 1995. Sou 7 vezes campeão baiano, 2 vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano. Ia lutar o Mundial, sofri um acidente treinando para um MMA.
e rompi os ligamentos praticamente todos do pé. Foi uma coisa assim grave, braba, e que acabou me aposentando prematuramente, né? Porque eu queria ter disputado o título mundial na Itália. Inclusive já estava tudo certo, que a gente ia lutar. Passei pelo MMA também, né? Tive essa experiência de entrar no ringue de MMA. Inclusive participei do primeiro campeonato na Bahia que foi utilizado luva. Quinto Vale Tudo Gladiador, 2003, Balbininho. Foi o primeiro evento de MMA que foi introduzido. De MMA, porque antigamente era Vale Tudo, né? Foi introduzida as luvas, né? E daí, formado pela International Sport Kickbox Association, que é a maior entidade hoje de kickbox, né, do mundo. Então teria que ser até igual de Augusto. Tem que ser um programa inteiro só para... Tem algumas histórias. Tem um livro escrito sobre artes marciais, chama Ensinamento dos Mestres. Os benefícios das artes marciais ao alcance de todos. Está disponível na internet, quem quiser adquirir.